Bom, bom dia, que a paz do Senhor esteja com todos, amém? Amém. Bom, nós nos reunimos nessa manhã, Deus tem nos dado o privilégio, de poder chegar até aqui e já nos agraciamos com o café, com aquilo que o Senhor realmente nos concedeu nesse dia. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus porque Deus nos permitiu, nos deu mais um dia de vida, Isso é o motivo de nós agradecermos a Deus. Motivo de poder levantar, respirar, andar, já é um agradecimento ao Senhor. Então nós somos gratos porque Ele nos trouxe aqui em segurança. Por isso eu quero louvar o Senhor e agradecer por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos para nós poder refletir um pouco antes de começar o culto nessa manhã. O Salmos 34, versículo 8 a 10. Salmos 34, versículo de 8 a 10. Salmos 34, versículo de 8 a 10. A palavra de Deus diz assim: olha, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que têm. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, mas aos que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Eu estava meditando nesse texto e me veio algumas coisas na mente sobre a questão daquilo que o Senhor tem feito por nós. Irmãos, quem coloca Deus em primeiro lugar nunca vive em falta espiritual. Quando nós olhamos para esse texto, o texto começa com um convite de experiência. Ele diz assim: provai e ver. Provai e ver. Agora, o que nós temos provado, o que nós temos visto, Antes de falar de suprimento, Deus nos chama para um relacionamento. Então, provar ao Senhor e ver, porque quando nós, seres humanos, a nossa tendência é sempre querer algo de Deus, é sempre pedir algo para Deus. Só que aqui, quando nós entendemos que antes de pedir alguma coisa, Deus quer um relacionamento conosco. Então, as primícias não começam no que nós entregamos, mas em quem nós estamos buscando. E quem que nós estamos buscando em primeiro lugar na nossa vida? Provar e ver que o Senhor é bom. Então, essa questão de provar é um relacionamento, O temor gera dependência. O Salmo liga temor à ausência de falta. Temer não é ter medo, mas é reverência do que organiza prioridade. Quando nós, então, entendemos que temer ao Senhor não é ter medo, o Senhor realmente, nós não vivemos refém da circunstância. Por quê? Porque a circunstância, ela vai existir na nossa vida. E algumas pessoas, algumas famílias, algumas pessoas vivem refém das circunstâncias que estão passando. Só que quando nós buscamos primeiro ao Senhor, nós olhamos para essas coisas diferente. Então, buscar ao Senhor vem antes de buscar recursos. Por isso que nós estamos nessa manhã aqui, buscar ao Senhor em primeiro lugar, buscar a Deus em primeiro lugar na nossa vida, e depois buscar os recursos que nós temos, O texto compara a força natural com a dependência espiritual. Irmãos, os fortes passam necessidade, o texto fala, mas os que buscam o Senhor não. E nós temos visto isso, o que Deus tem feito na sua vida. Talvez você pode passar algum tipo de necessidade, sim, mas o Senhor nunca deixou de faltar com você. O Senhor nunca deixou de abençoar a sua vida. E quando nós olhamos só para as necessidades, nós ficamos desanimados. Então a provisão, ela é consequência da busca correta. Então quando nós buscamos a Deus corretamente, Deus vai suprir as necessidades. O Salmo, entenda isso, o salmista aqui não está prometendo um luxo para ninguém.
Ele promete cuidar, e o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem nos abençoado, irmãos. Deus supre quem confia nele. E realmente Deus tem confiado, suprido as necessidades, nós temos confiado nesse Deus. E hoje, nessa manhã, nós declaramos então que a nossa confiança não está no que nós temos, mas em quem estamos buscando em primeiro lugar. Será que a sua confiança está em Deus? Será que você tem buscado Ele em primeiro lugar? Você tem buscado outras coisas? Então o salmista, ele realmente diz: provai e vede. Prova e vede que o Senhor é bom. Olha como que Deus é maravilhoso na sua vida. Olha como que Deus é maravilhoso na sua família. Deus, Ele te abençoou essa semana. Deus, Ele esteve com você todo o tempo. Deus, Ele cuidou. Deus, Ele guardou. Deus, Ele fez tantas coisas. Então, a primeira coisa é que a primícia da nossa vida é um relacionamento com o Senhor. É buscar a presença de Deus. E que nessa manhã o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. E que nós possamos entender isso, que antes das coisas vem primeiro o Senhor. Feche os seus olhos. Busque a presença do Senhor. O texto diz: provai e vede que o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia. Feliz o homem que nele confia. Você tem confiado nesse Deus que você serve? Temei ao Senhor, diz, vossos santos, pois nada falta aos que o temem. O Senhor te abençoou essa semana, não deixou de faltar nada na sua vida. Ele supriu tanto a necessidade espiritual quanto a material. Deus, Ele tem sido bom para você. Agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus essa manhã, porque realmente eu e você, nós não temos passado necessidade. Agradeça. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem sido bom, mesmo sem nós merecermos. Mesmo com a nossa infidelidade. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor por essa igreja. Agradeça ao Senhor pelo privilégio que temos de ouvir a Tua palavra. Agradeça por quem está do seu lado. Agradeça, irmãos. Deus, Ele é bom. E Ele te trouxe aqui nessa manhã para que você possa reconhecer isso. Que Ele é as primícias. Ele vem em primeiro lugar e deve ser o primeiro lugar na nossa vida. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado mais uma vez por essa manhã. Obrigado por esse dia. Obrigado, Deus, por chegar aqui neste lugar e poder contemplar as maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida junto com esses irmãos. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado a Deus porque essa semana o Senhor esteve conosco todo o tempo. O Senhor supriu, o Senhor guardou, o Senhor nos protegeu. O Senhor falou com cada um de nós, ó Pai. O Senhor fez maravilhas. E eu quero agradecer ao Senhor e pedir ao Senhor a Tua direção para este culto nessa manhã. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Que cada irmão aqui possa realmente sentir a presença do Senhor. Que nós possamos, ó Pai, realmente cultuar o Senhor com alegria. E provar e ver o quanto o Senhor tem sido bom para conosco. Que não lhe falta, ó Pai, isso na nossa vida. Deus nos abençoe. Abençoe cada família aqui, cada irmão que chegou aqui nessa manhã. Que este culto, ó Pai, realmente possa vir de encontro com a necessidade de cada um de nós. Nós possamos sair daqui diferente. Eu coloco nas Tuas mãos as nossas vidas e que tudo o que fizermos aqui seja para a honra e glória do Senhor. Agradecemos pelo sacrifício que o Senhor fez por nós. Agradecemos pela salvação que temos em Cristo, ó Pai. Pelo grande amor do Senhor demonstrado ali na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Eu oro e peço a Tua direção, orando assim no nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos do grupo de louvor vai chegar, nós vamos louvar o Senhor.
no culto, Senhor, por tudo aquilo, como o pastor já disse, fez, faz e ainda fará em nossas vidas. O Senhor sempre faz milagres. Precisamos estar atentos com os ouvidos e a nossa vida a ouvir a voz do Espírito Santo. Né? Então vamos nos pôr de pé, nós vamos estar louvando com o cântico como Zaqueu. Eu quero subir o mais alto que eu puder. Você não vai precisar subir para ver Jesus, é sua vida conectada com o Senhor. Para você estar perto, para você estar junto com o Senhor. Para poder ver Jesus. É assim, no seu coração e na sua mente. Aquilo que o Senhor tem para cada uma de vocês e para cada um de vocês, em nome de Jesus. Canta realmente com o seu coração. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Declare nesta manhã. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo pra te seguir. Entra na minha vida, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Nós vamos estar louvando agora com o cântico que fala a bondade de Deus. Como o Senhor tem sido bom para conosco. Nós temos agradecido tudo aquilo que o Senhor tem feito. Temos buscado ao Senhor. O Senhor é bom, tão bom, tão bom. E muitas vezes a gente esquece de agradecer tudo aquilo que o Senhor fez. Então, nesse momento, enquanto estamos cantando o hino, agradeça ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, como dissemos no começo, e ainda fará na sua vida, em nome de Jesus. Amo Deus, tua graça nunca falha,
lembrarei da bondade de Deus. Me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Pastor. Bom dia, irmãos e irmãs, a paz em todos. É bom estarmos juntos à casa do Senhor. Vamos para os nossos avisos da semana. Obrigado. Vocês perceberam aqui que tem dois eventos aqui? Nos domingos de mês de julho, né, nos dias 12, 19 e 26, nós não teremos explorando a palavra, tá? Nos dias 12, 19 e 26. Nós voltamos com explorando a palavra em agosto, tá? No mesmo horário, mesmas coisas normais. Então nós não teremos, nesse tempo eu estarei lá, parte desse tempo indo em Morro Agudo, cuidar de algumas coisas pela manhã lá. Então, no mês de julho, explorando a palavra de manhã, só no hoje, depois voltamos em agosto. Também um outro aviso, né, gostaria de dar, os irmãos de Jornal, nós estaremos indo para a Semana Batista essa semana, na quarta-feira. Faz muito tempo que não vou numa Semana Batista, então estaremos indo para... E esse ano vai ser na cidade de Sumaré, lá perto de Campinas. Então estaremos lá de quarta até sábado, lá na Semana Batista, participando dos vários eventos que haverá lá, desde as mulheres, a ordem dos pastores, homens, jovens, etc., os relatórios, a eleição, tudo que vai ocorrer lá naqueles dias, que seja um tempo de bênção, e que a gente possa, na volta, contar as bênçãos para os irmãos dessa Semana Batista. Lembrando a vocês que nós temos 3 datas que ocorrem todo ano. Mês de janeiro, a Semana Batista na nossa Convenção Batista Brasileira. Em janeiro do ano que vem, no dia 18, eu não lembro que data, vai ser aqui pertinho, Brasília, bem perto. Seria legal se alguns irmãos pudessem ir. E Brasília é perto, não precisa nem de avião. Pegar um carro aí, 5, 6 horas, não sei. Mais ou menos isso? É mais? 8 horas. É rapidinho, né? Vai para Brasília e a gente poder montar a caravana e estar lá em janeiro. Amém? Amém ou não? Amém. Ah, por que não? Né? Por que não? Pega um Airbnb lá em Brasília, lá, né?
pega um monte de 4 lá e a gente cozinha lá mesmo e fica lá, sem nem gastar com hotel, e a gente fica juntos. E os irmãos vão conhecer irmãos de outros estados e etc. Então, todo mês de janeiro, a Convenção Batista Brasileira. Todo mês de julho, acontece a Semana Batista do estado de São Paulo. Todo mês de julho, em alguma cidade do estado de São Paulo, todo mês de julho ocorre a Semana Batista. E no mês de setembro, todo mês de setembro acontece a nossa associação em alguma cidade da nossa região. E no mês de setembro será aqui em Franca, na Igreja Batista do Jardim Redentor. Então, são 3 datas que ocorrem todos os anos, religiosamente. Então, dá para você se programar de estar na Semana Batista Brasileira, do Estado e da nossa associação todo mês de setembro. Amém? Também lembrando, já abrindo um pouquinho o convite, nós temos o trabalho de jovens que vai ser feito no dia 18 de julho, lá em Morro Agudo. Olhem por esse trabalho também, pelos jovens, que nós estaremos indo, lá pelos jovens adolescentes de lá também, que seja lá uma bênção também. Quem não sabe o que é DIP? DIP é dia, e igreja, perseguido. É um dia em que Portas Abertas faz todo ano, onde várias igrejas, ele falou mais de 17 mil igrejas, se movimentam para comemorar nesse dia, o dia da igreja perseguida, para que a igreja se conscientize dos nossos irmãos que são perseguidos no mundo por causa da sua fé, como na China, Coreia do Norte, Cuba, Nicarágua, México, Colômbia e vários países islâmicos. É um dia em que a igreja ela se conscientiza de que há irmãos que eles não têm igreja, há irmãos que eles não têm Bíblia, e há irmãos que eles não podem ter Bíblia, e se ele for pego, ele pode ser preso e ele pode ser morto, por causa que ele tem uma Bíblia. Se ele não tem como nós poder ir à igreja livremente. Ele não pode, porque não tem. Então ele é um crente secreto. Ele professa sua fé de maneira secreta. Ninguém sabe. E às vezes, se o pai ou a mãe souber, eles são obrigados a dedurar para as autoridades que o seu filho ou filha professa a fé em Jesus. Ele vai ser expulso de casa, ele vai ser desertado e ele vai ser entregue à justiça do país. E a justiça do país vai puni-lo por causa disso. Por exemplo, a Arábia Saudita é proibido pregar o Evangelho. Nós não podemos chegar na Arábia Saudita e pregar a palavra de Deus. É proibido. Não tem nem como. É proibido você entrar no Irã com Bíblias. No Iêmen e vários outros países. Na fé islâmica, quando eles copiam o Antigo Testamento, lá no livro do Antigo Testamento, diz lá, no Antigo Testamento, se teu marido, tua esposa, teu filho, teu tio, teu pai, teu avô, qualquer um membro da família, deixar a fé do Antigo Testamento, essa pessoa deveria ser morta. E o Islã copia isso literalmente. O dia da igreja perseguida é isso. Nós, a nossa igreja, não participa. Por que nós não participamos? Porque precisamos que alguém da nossa igreja compre a ideia e promova o dia da igreja perseguida aqui dentro, para que a gente como igreja possa trabalhar isso aqui. Mas precisamos que alguém faça isso entre vocês. Fala, pastor, eu vou aceitar o desafio e no ano que vem nós vamos fazer o DIP dentro dessa igreja. A igreja que nós frequentávamos antes que nós vimos para Holândia, que é a Igreja Batista Bíblica lá
Jardim Paraíso, Valparaíso, eles comemoravam lá o DIP. É uma igreja bastante reformada, mas eles comemoram isso. Então, irmãos, está entre vocês, o DIP. Nós fizemos um vídeo mostrando que as igrejas, quando elas se unem, é um clamor. E esse clamor, ela precisa chegar até a gente. Vocês não sabem que o privilégio que você tem, muitos não têm. E para uma pessoa poder ter Bíblia e ler a Bíblia para ele, é uma preciosidade, porque ele não tem. E às vezes o que ele tem são pequenos trechos, um versículo apenas. Porque a Bíblia não chega até ele. Não há igrejas, não há quem pregue. Mas há pessoas sendo salvas nesse lugar. Porque é o poder de Deus que salva. Então, nós pregamos, nós anunciamos, nós fazemos, ou nós nem fazemos. Mas há nações que eles clamam por isso. Você não sabe que há irmãos que, se talvez ele entrasse nessa porta, ele choraria copiosamente pelo fato de dizer: eu posso entrar numa igreja. Quando muitos de nós, muitas vezes, desprezam a própria igreja e não valorizam a igreja que temos. Sabe, irmãos, isso é uma forma de viver a vida. Então, ore pelo DIP. Quem sabe no ano que vem tenhamos alguém que compre isso. A Portas Abertas tem todo um trabalho, tem todo um apoio. A gente tem o site, a gente está inscrito neles. Nós temos todas as condições de fazermos. Eles têm bastante material que nos apoiam. Então, é só uma questão de termos recurso humano para poder fazer esse trabalho. Como também orem para a gente ter um promotor de missões, também para promover a obra missionária. E assim, irmãos, os desafios do reino são muitos. Muitos desafios para o reino de Deus. Não é para mim, não. Não é para a nossa igreja, é para o reino, é para Deus. Nós temos muito trabalho. Muito trabalho. Uma coisa que me impactou esses dias foi estou fazendo um curso de capelania da Junta de Missões, um curso fantástico. E quando eu vejo que nosso hospital aqui em Holândia, nós não temos um capelão no asilo, um capelão no hospital, eu falo, nossa, como que nossas igrejas são limitadas em termos de visão. Por que não podemos ter um capelão no hospital, gente? Uma capelã nas escolas, sabe? A lei nos permite isso. Há uma formação para isso. Você pode fazer isso, você não está sozinho, tem uma rede de apoio para isso. Há tantas coisas, irmãos, para fazermos, tantas coisas, e não é para mim, não é para você, é para Deus, sabe? É para Deus. Nós temos agora, nesse mês, dia 25, se não me engano, lá o almoço missionário. Lembra do que teve aqui? Quem se inscreveu? Não sei se alguém se inscreveu, acho que ninguém. Nós temos aqui em Tuverava, pertinho. Trabalhamos o dia inteiro para Deus. O dia inteiro, das 9 até 6 horas da tarde, para Deus. E nós vamos fazer o quê? Os irmãos vieram até aqui, nos ajudaram. E nós vamos fazer o quê? O que nós faremos? É uma pergunta. Aí você tem a sua resposta. Não, pastor, não vou fazer nada. É uma resposta. Então, estamos esperando os irmãos se mexerem, porque com certeza nós iremos trabalhar. Se ninguém for Ituverava, nós vamos passar para a Rosa do Vitério. Não, mas se os irmãos se levantarem, nós vamos para Ituverava. Senão, nós vamos passar para a Rosa e vamos trabalhar em Santa Rosa. Mas dependemos também dos irmãos. Irmãos, Deus não te chamou para sentar em banco de igreja, amém? Se Deus te chamou para sentar em banco de igreja, eu estou errado, a Bíblia está errada. Se você está bem só para assistir culto, está errado. Está errado, irmão. Deus te chamou para você ser servo, ser bênção, servir o Senhor, ter a alegria de servir ao seu Deus, aquele que te salvou, aquele que tem te ajudado. Deus te chamou para servi-lo e não para ser assistido. Sabe, nós precisamos trabalhar para o Senhor.
Para isso fomos chamados. Para isso fomos trazidos, salvos, para servir o reino de Deus e a sua glória. Temos mais alguma coisa? Não? Temos? Vamos lá. Irmã Giane. Está aí, irmã Giane. É a senhora mesmo, está lá? Então vem à frente, irmã Giane. Vamos orar pela sua vida. Quem das irmãs gostaria de orar pela irmã Giane? Vem aqui à frente. Então vem aqui, irmã. Orar pela sua vida. Deus abençoe. A gente falou que quinta-feira está fazendo 17, né? 17 anos de idade. Vamos orar. Só coloca mais calor. Senhor meu Deus, eu quero agradecer por estarmos aqui, né? E especialmente eu quero agradecer pela vida da Retirana, e eu adotei ela como super minha filha. Então que Deus abençoe ela, com muita saúde, ela e a sua família, seja abençoada, protegida, parada todos os dias. Amém. Muita saúde para ela, muitos anos de vida, que Deus esteja sempre com ela, abençoando, dando saúde, dando saúde física e mental. É isso que eu quero nesse momento, quero pegar a vida de Jesus em suas mãos, para que o Senhor possa ampará-la com muita saúde e muita paz. Nós amamos ela, ela sabe disso, e eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, mãe. Deus abençoe. Pelos seus 17 anos. Mais alguém? Mais uma coisa, Laura? Finalizou? Só lembrando, no segundo sábado de agosto nós teremos o churrasco dos homens. Então os homens estão convidados no segundo sábado do mês de agosto. Louvor? Não temos? Sim. Sei? Sabe a coisa assim? Então tá bom. Então posso pregar? Então vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Hebreus, capítulo 4, versos de 1 a 11. De 1 a 11, então vamos ler os versículos de 1 até o de número 3, depois a gente vai ler os demais, tá bom? De 1 a 3. Diz assim o texto: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu... Tem alguma coisa lá na tela, então não consigo ler, vou ler aqui mesmo. O que tem negócio está lá na tela? Você ensinar. Vai escrito sem ensinar. Tá bom. Bom, diz assim: portanto, ainda que nos tenha sido otorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que algum de vós pareça ter falhado. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada da fé por eles que a ouviram. Porquanto somos nós que temos crido, que entramos no descanso, conforme Deus declarou: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, muito embora suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Pedimos a Deus a tua bênção sobre a tua palavra, para que o Espírito Santo do Senhor que habita em nós nos faça compreender a extensão, a profundidade, o poder e a mensagem que o Senhor tem através da tua palavra. Que a palavra do Senhor fale ao nosso coração, à nossa mente, que o Espírito Santo de Deus tenha total liberdade para ministrar a cada vida, segundo o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos e oramos ao Senhor. Amém. Bem, irmãos, nós continuamos aqui em Hebreus, e dentro desse texto de Hebreus, ele fala de uma palavra-chave. A palavra-chave é descanso. Descansar. E o escritor de Hebreus, ele começa dizendo aos irmãos lá, então, os judeus, dizendo que Deus foi nos dado, através dele, uma promessa.
de ingressar no descanso do Senhor. Nós normalmente, quando fazemos um culto fúnebre, a gente diz, fulano descansou. Mas, na verdade, o descanso não está apenas pós-morte. O descanso, ele existe agora, já. O descanso ele é presente, ele não é futuro. Ele até é futuro, mas também ele é presente. Descansar. E diz o texto da palavra de Deus para aquelas pessoas que o medo do escritor é que esses irmãos, como diz o texto ali, verso número 1, coloca para nós lá, por favor. No final dele ele diz assim: tememos que alguns de vocês tenham falhado. É a forma como ele coloca. Que alguns de vocês estejam falhando. No sentido de adentrar e viver o descanso de Deus. Essa visão que o escritor tem de Hebreus, se você estudar, a gente vai pregar o livro inteiro de Hebreus, ele trabalha muito essas questões de dúvidas, a questão de abandono, a questão de achar que há coisas melhores ou que estar em Cristo não é o suficiente. Muitas religiões, as seitas que nós chamamos de seitas, elas sempre pregarão alguma coisa além de Cristo, fora Cristo. Quando nós falamos do testemunho de Jeová, quando nós falamos de Mormon, quando nós falamos da igreja adventista, todas essas igrejas, chamadas igrejas, pregam aquilo que a Bíblia não ensina. Que é o quê? Eu preciso ter Cristo e a lei. Eu preciso começar com a Bíblia e com o livro de Mormon. Eu preciso ter a Bíblia, mas somente a minha tradução. Todas essas coisas cooperam para dizer que Cristo não é suficiente. Para o cristão, e ele está querendo dizer isso, ele diz, a promessa de ingressar no descanso de Deus, mas parece que alguns de vocês não entraram no descanso de Deus. Parece que ainda alguns daqueles irmãos ainda viviam uma vida de falta de plenitude. Talvez uma vida superficial. Dizer, nós somos crentes de uma maneira superficial. Ali no copo de leite, a nata, em cima. Só. Sem adentrar na profundidade do que significa descansar. O descanso aqui nessa palavra, irmãos, ele não é apenas uma palavra, mas ele determina a forma de você enxergar as coisas, a forma de você ver as coisas, a forma de você crer ou não crer. Muitos dizem que creem. Eu creio. Mas, quando chega algumas situações da vida, bate o desespero. Bate a dúvida, bate a tristeza. Isso não é crer. O crer, ele é uma coisa que vem acima. Ele é uma coisa que está acima do nosso pensamento, da nossa visão, que eu chamo de circunstâncias da vida. As circunstâncias da vida provam se nós temos fé ou não temos fé. As lutas da vida provam se a minha fé verdadeira é falsa, ou se eu estou me enganando, eu estou me auto-enganando. Eu estou dizendo uma coisa, estou vivendo outra. Porque a palavra de Deus ela é clara: o justo viverá pela fé. E se não houver fé, Deus não se agrada. E como é que a gente vive isso? O escritor de Hebreus ele coloca: tememos ou acreditamos que alguns de vocês estão falhando nisso. Vocês não estão vivendo a fé. Vocês não estão vivendo a plenitude da fé. Vocês não estão vivendo o descanso de Deus. Porque vocês estão tão preocupados, tão ansiosos, tão assim com as coisas, que vocês não experimentam descansar
no Senhor. Talvez alguns de nós ainda pensam, eu tenho que resolver isso, eu tenho que pensar naquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer, quando muitas vezes, irmãos e irmãs, nós não temos que fazer nada. Nada no sentido de ação. Mas a ação que nós devemos fazer é descansar. Acreditar. E isso significa que você acredita que Deus tem o poder de mudar situações e fazer coisas que você não vai fazer. E é isso que o escritor está querendo colocar para nós. E até na quinta-feira a gente trabalhou um pouco esse texto também lá em Colossenses, que ele diz, verso número 2, olha isso, a diferença. As boas novas foram pregadas também a nós. E ele diz, olha, a palavra de Deus foi pregada também para mim, a mesma palavra que vocês ouviram lá no passado, Israel, foi pregada também a nós. É a mesma palavra, a palavra que veio de Deus. E Deus colocou para aquele povo, Israel, a possibilidade deles entrarem no descanso. Quando é o descanso? Na terra prometida. E lá o Senhor iria cuidar de Israel, o Senhor iria abençoar Israel, o Senhor iria prover todas as necessidades de Israel, mas Israel duvidou. Israel não creu. Israel preferiu acreditar nos seus próprios pensamentos. E ele diz isso também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram, nada valeu. A mensagem que eles ouviram não valeu nada. Sabe pregação? Sabe quando o pastor vem aqui e prega? Para alguns, a palavra pregada nesse púlpito não vale nada. Ela não tem valor nenhum. Ela não muda nada, ela não transforma nada. É apenas entrar e sair. Entrar e sair. Por que ela entra e sai? Porque não há transformação. E por que não há transformação? Por aquilo que ele diz. A mensagem que foi ouvida não foi acompanhada de quê? Fé. Fé. E o que é fé? É crer. Crer é igual a duvidar? É sinônimo? Ou é igual? Não é igual. Ele está dizendo que eles ouviram. E vocês ouvem, nós ouvimos tantas mensagens. E nós estamos até falando isso no discipulado essa semana. Gente, tem gente que não conhece Bíblia. Tem gente que não vive Bíblia. Vocês conhecem crente que não vive Bíblia? Pois é, existe crente que não vive Bíblia. Por quê? Porque falta a eles o quê? Fé. Fé é não duvidar. Fé é crer. E quando você crê, você descansa. Porque você acredita que Deus vai cuidar de tudo. Amém? Amém. Ou não? Ou Deus não tem poder para cuidar de tudo? Ou Deus não tem força para cuidar de tudo? Ou Deus não está ouvindo as suas orações? Ou Deus esqueceu de você? Onde está Deus? No meio das situações tão difíceis. Ele está presente. Porque a palavra que nós ouvimos, ela tem que estar acompanhada, irmãos, a palavra pregada daqueles irmãos de Israel. Israel ouviu Moisés, Israel ouviu Josué, Israel ouviu Caleb, Israel ouviu Deus, mas eles não tinham fé. Por isso que a palavra pregada não teve nenhum tipo de efeito na vida deles. Por isso que a palavra pregada para muitos que ouvem não tem nenhum tipo de efeito. Parece que a palavra de Deus ela é esquecida, ela é ignorada. Por quê? Porque a palavra, a partir da fé, me leva a uma mudança de pensamento. E essa mudança de pensamento me leva a uma mudança de atitude. E essa mudança de atitude me leva a ter uma vida diferente. Então, a vida diferente, ela vem de um processo que começa pelas Escrituras, mediante a fé, que muda a minha forma de pensar, que muda meu comportamento, que muda a minha forma de viver.
Minha forma de ver não muda assim. Primeiro é preciso mudar aqui dentro. Paulo chama isso em Romanos de o quê? Não se conformar com as coisas, mas transformar o quê? Renovação do nosso entendimento, conhecimento. Para quê? Para que experimenteis a agradável, boa, perfeita vontade de Deus. Aqueles irmãos, então, de Hebreus, eles estavam falhando nisso. E aí o escritor disse, olha, vocês precisam ter fé. Se vocês não tiverem fé, vocês não vão para lugar nenhum. A fé, ela muda. Por isso que a forma de viver a vida, que a gente chama de testemunho é a forma que a gente vive, ela marca, e eu vejo, assim, fico observando, e no meu pensamento fica, mas será que esse irmão tem fé? Por que ele está desse jeito? Cadê a fé? Cadê o crer? Cadê o crer? Cadê o agir? Cadê o esperar? Cadê o confiar? Cadê o descansar? Se nós não queremos olhar para o Antigo Testamento, nós podemos dizer, é só lembrar uma das frases de Jesus, entre várias, quando ele diz o quê? Vinde a mim, todos vós estáis o quê? Cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Mas parece que tem crente que está desesperado, desanimado. Até eu disse na quinta-feira, irmãos, eu não consigo entender essa palavra desanimado na fé cristã. Eu não consigo. É uma coisa que na minha mente, isso não existe, desanimado. Foi justamente o povo de Israel que mostrou isso. Quando eles ouviram todas aquelas coisas, eles ficaram o quê? Desanimados. Por que eles ficaram desanimados? Porque não creram. Quem crê não desanima. No meio de todas as situações, seja eles quais forem, ele permanece firme, permanece fiel. Você pode ver isso no Jeremias, o meu profeta preferido do Antigo Testamento. Jeremias, ele olhou toda aquela desgraça que havia, quando começaram as mães a cozinhar os seus próprios filhos e comer os seus próprios filhos, a usarem de canibalismo lá dentro de Jerusalém, comendo carne humana, passando fome, a desgraça, a peste dentro da cidade, toda aquela desgraça que houve ali dentro por falta de fé, por falta de obedecer. Tudo aquilo trouxe uma visão para Jeremias, onde ele viu a desgraça humana ali. Tanto, se você olhar e ver a história, quando Nabucodonosor leva o pessoal lá para a Babilônia, foram somente 4.000. Só. O resto da cidade morreu quase todo mundo. E os poucos que ficaram foram os pobres, os miseráveis. Que quando eles voltam, estão lá na penúria. Você vai ver isso em Esdras e também em Neemias. Por quê? Fé. A mesma palavra pregada a nós foi a mesma palavra pregada a eles. A mesma. Só que falta fé. E a fé determina a sua maneira de viver. Então eu meço a minha maneira de viver pela fé que eu tenho. Porque a fé vai me levar a pensar diferente, que vai me levar a agir diferente, e vai levar a ter uma vida diferente. Pela fé. Diz a palavra que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se eu não ouço a palavra de Deus, como é que eu vou viver? Se nós não vivemos a palavra de Deus, como é que vamos ter fé? Se a palavra de Deus me ensina a fazer tal coisa e eu faço diferente daquilo que a palavra de Deus ensina, não tenho fé. Tenho fé em mim mesmo. Naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, mas não naquilo que Deus fala. E olha que entre o que Deus fala e aquilo que eu penso tem uma distância gigantesca. E ele coloca isso para nós, sabe, irmãos? E aí ele continua dizendo, no verso de número 3, porquanto nós somos o que temos crido. Olha o que ele diz, olha que palavra legal que ele fala. Verso 3, porquanto somos nós o que temos crido.
Olha o que a palavra diz. Você é aquilo que você crê. Se você não crê, você não é. É isso que o escritor está tentando mostrar para aqueles irmãos, na tentativa de ensinar esses irmãos. Quando chegar lá no capítulo 5, 6, a coisa vai ficar pior, né? Vai chegar muito pior quando nós chegarmos lá. Mas ele está dizendo isso. Sumiu? Sumiu. Lá nós temos um probleminha lá um gato lá que foi feito. Irmãos, nós somos o que temos crido. Você já pensou para pensar nisso? Você parou para pensar o que você é? A sua vida. Você como crente, como cristão, como uma cristã. Você já parou para pensar como é a sua vida? Como é o seu levantar, o seu beber, o seu deitar? Você já parou para pensar por que você age assim em relação a determinadas situações? E você já se pegou dizendo, puxa, eu poderia ser melhor? Ou talvez você nunca teve essa preocupação. Eu poderia ser melhor. Eu poderia ter uma vida melhor diante do meu Deus. Eu poderia talvez não ter ser tão desesperado, tão ansioso, que é uma coisa que a maior parte de nós hoje somos pessoas ansiosas. Vivemos uma ansiedade terrível em relação a tantas coisas. Vivemos um mundo ansioso. E nós também estamos ansiosos. E a Bíblia fala justamente que nós temos o contrário disso. E ele fala, puxa, não devia ser assim. E a ansiedade nos consome. Aqui dentro. Aqui. 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 E o excesso de ansiedade me leva à tristeza. À angústia. E aí não durmo mais direito, não como mais direito, estou triste, estou desanimado, estou isso, estou aquilo. E onde está a palavra de Deus? Onde está, vinde a mim, todos vós estáis cansados? Onde está quando ele diz, tem bom ânimo, eu venci o mundo? Quando ele diz todas essas coisas, irmãos, onde está a nossa fé? Naquilo que eu penso, naquilo que eu vivo, ou está em Jesus? Na palavra de Deus. Como é que eu vivo uma vida de descanso se eu duvido, se eu não pratico, se eu não mudo? Por que eu sou assim, eu sempre sou assim, e eu vou morrer assim? Ô Gabriel, não. A palavra de Deus tem poder para transformação. Amém? A palavra de Deus tem poder para transformar vidas. E transformar vidas começa com a transformação da forma de você pensar, de você tomar uma decisão na sua vida, de crer, de acreditar, sim, na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é um imenso tesouro que Deus nos deu, para que nós nos alimentemos da palavra, do pão, da palavra, do Espírito Santo, que está em você, crente, e ouvir a voz de Deus, e orar. Sim, você pode chorar, não há problema nenhum em chorar. Sim, você pode lamentar, não há problema nenhum em lamentar. Mas você não pode reclamar, você não pode murmurar, você não pode duvidar. Isso você não pode, porque você fazendo isso, você está pecando contra Deus. E Deus odeia a murmuração, Deus odeia a reclamação. É só você olhar as Escrituras, é só olhar. Paulo ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. No Senhor não há espaço para reclamar. No Senhor não há espaço para murmurar. No Senhor não há esse tipo de insatisfação. Porque o Senhor tem propósito em todas as coisas. Sejam elas boas, sejam elas ruins. Deus cuida de você. Você crê nisso? Se você crê nisso, a sua vida demonstra isso. As suas palavras demonstram isso.
Ou qualquer coisa motivo de, estou desanimado. Eu estou isso, estou aquilo. Gente, que Deus nós servimos? Um Deus derrotado ou um Deus poderoso? Um Deus de vitórias ou um Deus limitado? A quem é o seu Deus? Por que você não ouve Deus? Através da palavra dele, através do Espírito Santo dele. E então nós pensamos, como posso dizer desanimado? Toda vez que alguém fala desanimado, minha mente entra em confusão. Eu não consigo entender isso. Não cabe. Crente desanimado. Eu fico pensando, desanimado por quê? Porque isso, porque aquilo, porque... sim. Você está olhando para as coisas humanas. Se eu for olhar para as coisas humanas, irmãos, eu seria o primeiro a não sair da minha casa. Se eu for olhar para as coisas humanas, eu fico em casa. Porque onde eu for, eu vou achar o quê? Problemas, dificuldades, coisas assim. A igreja é um lugar de pessoas perfeitas? Tem algum perfeito aqui dentro? Levante a mão. Tem alguém perfeito aqui? Tem alguém que está sem pecado para tirar a primeira pedra? Aqui é um lugar de pessoas o quê? Imperfeitas. Aqui é um lugar de pecadores. Aqui é um lugar de graça. Porque todos nós vivemos um favor imerecido de Deus. Porque nenhum de nós merece. Tem alguém que merece aqui? Não. Nenhum de nós. Quem é o melhor aqui? Não há. Não há. Até Paulo diz, miserável homem que sou. O pessoal fala tanto, Paulo. Ele diz, eu sou miserável. Ele brigava, ele arrumava confusão. O pessoal batia nele. Ele brigou com o Barnabé, brigou com o João, brigou com o Pedro. Ele só fazia, ficava causando. Mas era um homem de Deus. E assim a igreja de Jerusalém. E outras igrejas também. Irmãos, nós temos que viver pela fé. A fé diz, o Senhor meu Deus proverá todas as coisas. O Senhor meu Deus vai mudar o que tem que ser mudado. Eu não mudo nada, eu não salvo nada, eu não transformo nada. Quem transforma é o poder de quem? De Deus. Tem coisas que eu nem me atrevo a mexer. Por quê? Porque sou isso? Não. Porque eu entreguei o problema para Deus. Quando eu entreguei o problema para Deus, tirei da minha mão. Eu não cuido mais disso. Você não vai me... Não vou cuidar disso. Mas por quê? Porque entreguei para Deus. O problema é de Deus. Não é meu. Não é meu mais. E eu descanso. Durmo bem, tranquilo, não tenho preocupações. As que eu tenho entrego para o Senhor e deixo na mão do Senhor. Senhor, cuida que o problema é seu. Senhor, faz o que tiver que fazer. Isso não significa que há responsabilidades que eu não deixo de fazer. Faço e faço com alegria. Mas há coisas que só o poder de Deus. Descansar. E ele diz isso lá então. E ele fala lá. Conforme Deus declarou, assim jurei na minha ida, jamais entrarão no meu descanso. Muito embora suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. E no verso 4 ele vai falar do Antigo Testamento. E ele se refere ao sétimo dia. Quando ele diz, no sétimo dia descansou Deus da obra que realizara. Deus descansou porque estava cansado? Não. Deus simplesmente está dizendo para nós, descansa. E ele dá o exemplo. Eu estou no controle de todas as coisas. Você crê nisso? Irmão, irmã, crê nisso? Que Deus está no controle de todas as coisas? Você crê? Na sua vida crê nisso? Você descansa nisso? Você dorme bem à noite? Você não precisa ficar tomando remédios? Nada contra remédios, né, irmão? Que eu tomei também. Né? Estágio preta da vida. Não estou aqui dizendo que não precisa tomar, não é isso não. Mas estou dizendo o seguinte. A sua vida.
realmente vive aquilo que você diz? Você está descansando? Todos nós temos dificuldades. Todos nós temos problemas. Às vezes os nossos problemas não estão em mim, mas estão em pessoas perto de mim. O problema às vezes não sou eu. Às vezes o problema é meu filho, minha filha, minha esposa, meu irmão, minha irmã. E o problema deles se torna o meu problema. Eu não tenho problema. E isso começa o quê? A me consumir. Vai me consumindo, consumindo, consumindo. E quando a gente vai ver, o irmão está um bagaço. Não tem forças, não tem alegria, não tem paz, não tem fé. Por quê? Suas forças se esgotaram. E aí você está um caco, um lixo. Porque você tentou resolver algo que você não vai resolver. Você tentou mudar algo que você não consegue mudar. Você tentou fazer o que você não pode fazer. E você não tem poder para fazer. E aí você vai se exaurir. E você não vai descansar. Por isso, irmãos e irmãs, ele diz, verso número 5, jamais entrarão no meu repouso. No 6, considerando que ainda faltam alguns para entrar, e aqueles que antes foram pregadas as boas novas, não ingressaram por causa da desobediência. O pecado entrou no mundo por causa de quê? Desobediência, não foi? Pela desobediência de um, entrou a morte a todos, não foi isso? Pela desobediência. Está escrito. Você é obediente à palavra? Você vive a palavra? Você pratica a palavra? Se você não sabe a palavra, como você vai ser obediente à palavra? É uma coisa até lógica. Por isso que cada um de nós colhe o que planta. Tem gente que planta vento, ele colhe furacão. Nós temos que saber o que fazemos, irmãos e irmãs, para que a nossa vida seja uma vida onde nós nos autoconsumimos, mas uma vida alicerçada na palavra de Deus e na fé, onde pela fé nós somos obedientes a Ele. E somos obedientes não porque somos bons, mas porque nós aprendemos a confiar e descansar. E a palavra, essa palavra que eu não entendo na vida do crente, chamado desânimo, cansado, essa palavra eu não encontro na Bíblia. O que eu encontro é aqui, lançai sobre o quê? Sobre mim o seu jugo, meu jugo, não é isso o jugo? E tomai de mim o quê? O meu jugo que é manso, suave. Ele está dizendo para você confiar nele. A sua vida deve mostrar isso. O seu viver deve mostrar isso. As suas ações devem mostrar isso. Por isso descansa. Descansa. E acredite em Deus. E eu vou terminar. Verso número 11. Vou pular para o 11. E o último. Diante disso, esforcemos-nos para entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Olha o texto, de novo falando conosco. Nos esforcemos para entrar nesse descanso. Ele não está dizendo que é fácil, mas ele está dizendo: esforce-se, irmão, esforce-se, irmã, para entrar no descanso de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo o fará. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Esforce-se para viver estas verdades bíblicas, para que vocês não caiam no mesmo exemplo de Israel e no mesmo exemplo desses irmãos, onde eles foram desobedientes à palavra, ao ensino, à
a pregação, por falta de fé. Dizer que tenho fé é uma coisa, viver a fé é outra coisa. Que o Senhor Deus nos ajude a entender, para que a nossa mente e o nosso coração seja transformado todos os dias, pelo poder de Deus. Com aquilo que eu pensava ontem, já não penso mais hoje. Aquilo que eu fazia ontem, eu não faço mais hoje. Aquilo que eu sofria ontem, eu não sofro mais amanhã. Que eu aprenda a ser obediente a essa palavra. E o que nela está escrito? Porque é nela que nós crescemos, que nós adquirimos conhecimento, para vivermos isso, para a glória de Deus. Por isso, quem despreza a palavra, não todo. E quem despreza a palavra, não tem o que te entregar. Porque você só dá aquilo que você tem. Se você não tem nada, você vai entregar o quê? Nada. Ninguém pode dar daquilo que não tem. O que você tem para dar? Para entregar. Deus ajuda a gente nisso, a entender essas verdades bíblicas, para que a nossa vida realmente seja uma vida cristã e não uma vida pseudo-cristã. Amém? Que Deus nos ajude nesse sentido e não sejamos como Israel, que não creram. Hoje, no primeiro domingo do mês, nós temos o privilégio de participar da Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor, sempre nós falamos, ela não é um sacramento. O pão não é o corpo, o vinho não é o sangue. Esses elementos não são santos. Por isso que eu digo, não é essa palavra Santa Ceia, não existe. O que é santo somos nós, não é o pão, não é o vinho que é santo. Santa Ceia. Já ouviram essa expressão? Santa Ceia? Igual Jeová. Já viu essa palavra Jeová? Sim. Que não existe. Que está totalmente errado. Inclusive, se você vier a agosto, você vai aprender os seus planos da palavra. Se você quiser saber mais sobre isso, em agosto, nós vamos falar sobre isso, né? Estudar um pouquinho de hebraico, para a gente ter um pouco de visão de hebraico e entender algumas coisas que a igreja fala e faz, que ela não tem nem ideia do que faz, que não tem base bíblica para isso, mas ela faz. E esse aqui, então, o Zwinglio, lá na época da Reforma, ele diz: pão é pão, vinho é vinho. Nós não somos luteranos para dizer que quando coloca na boca se transforma no corpo de Cristo. Não. Chamada consubstanciação. Não somos católicos, apostólicos romanos, que chamam isso de transubstanciação. Isso não existe. Né? Que o pão é o corpo de Cristo, por isso que na hóstia você não pode mastigá-la. Porque se você estiver mastigando a hóstia, você está mordendo o corpo de Cristo. Isso não existe. Não está na Bíblia, não existe. Pão é pão. E nós fazemos isso em memória. Memória de quê? Do sacrifício que Cristo fez para nos salvar. De tudo que Ele sofreu e morreu para nos salvar. Então nós fazemos em memória essa lembrança. Lá em Coríntios, no livro de Coríntios, capítulo 11, ele vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Toma desse pão e beba desse cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Espírito. Então, irmão, ao tomar os elementos, primeiro, coloque a sua vida em ordem diante de Deus, através da oração. Se tiver que confessar, confesse. Se tiver que se arrepender, se arrependa, mas não tome indignamente, como se nós fôssemos dignos. E assim comamos todos, para a glória dele. Quem participa? Primeiro, pessoas que têm certeza de sua salvação. Se você não tem certeza de sua salvação, não come. Segundo, batizado, que já tenha sido passado pelas águas, submergido às águas. Terceiro, esteja membro de uma igreja que prega aquilo que nós pregamos. Quarto, examine-se, pois,
esteja em comunhão com a sua igreja. E quinto, examine-se pois a si mesmo. Amém? Faça esses 5 requisitos, veja como está o estado da sua vida, coloque diante de Deus e participe conosco. Amém? Muito bem. Temos 2 voluntários. Chega aí, pastor. Vem cá, Jefferson, vai trabalhar um pouco. Vai sentar aí, sentado aí, tirar você do lugar. Hã? Fica aí sentado aí, cada maneira, vem trabalhar um pouquinho. Agradece a Deus pelos amigos. Oremos. Querido Deus, amado Pai, altíssimo e divino Senhor, a ti toda honra e toda glória, Senhor. Obrigado por tudo que fizemos. Foi feito nessa manhã aqui, meu Pai, fazendo tudo para o Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Pai, sejamos todos abençoados neste momento pelas tuas mãos, meu Pai. Que cada coração, meu Pai, queira receber, que o Senhor venha dar, que o Senhor venha zelar, que o Senhor venha a estar conosco, meu Pai, dessa representação do teu corpo e do teu sangue, meu Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, peço e agradeço. Amém. Obrigado, pastor. Os irmãos que vivem o DIP não têm ceia. Os irmãos que vão participar, fiquem de pé, por favor, para eles saberem. E ao tomar, você pode se acercar. Louvor.
Mas nós cantamos mais ele do cantor cristão, né? Cadê o microfone? Quase não cantamos mais ele do cantor cristão. Obrigado. Todos vão servidos? Sim? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? A gente passa dificuldades, mas o Senhor é conosco. E Ele que nos sustenta. E Ele que dá leve no nosso coração. Graças a Deus, porque Deus é Deus. E nós somos servos de Deus. Oh, glória! Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças ao partiu, disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Em memória dele, comamos nós todos. Logo após ter dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo partido por vós, fazei isso em memória de mim. E depois, do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes, em memória de mim, em memória dele bebamos todos. Porque ele disse: todas as vezes que comedes esse pão e bebedes esse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Venha, Senhor Jesus, nos buscar. Maranata. Venha, Senhor Jesus, nos buscar. Quem quer ir para o céu? Oh, glória. Pode morrer agora? Mas alguém ir para o céu, não quer morrer. Eu estava falando ontem com o irmão João Venâncio. Eu falava para ele: irmão João, tudo bem, eu não estou muito bem. Então, mas graças a Deus, irmão João, logo a gente está partindo. Aí eu falei: é verdade, né? Eu falei: então, irmão João, o pessoal quer ficar tanto aqui nessa terra, né? Eu estou louquinho para ir para o céu. Né? Senhor, se quiser me recolher agora, deixa a Nina aí, né? Deixa ela viúva aí, casa de novo, sei lá o que ela vai fazer da vida dela, né? Mas eu vou para o céu. A primeira coisa é estar no céu, ou não? Esse mundo já fiz o que tem que fazer, gente. Já Deus tinha que ter dado, já, né? Não é verdade? E Deus provedeu do pastor, vai dando outro jeito aí, os irmãos que se virem. As contas ficam para vocês pagarem, eu estou lá na glória. Tudo bem bom, não é verdade? Você quer ir para o céu também? Pode morrer hoje mesmo. Irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Vão recolher o cálice. Tenham um ótimo domingo do Senhor. Amém? Quinta-feira, esperamos os irmãos lá na casa do irmão Manuel, irmã Fátima. Eles ficam felizes quando vocês vão lá, né? Então abençoe a casa deles lá, estejam lá na quinta-feira, se Deus quiser, mulheres na terça. E que Deus dê um bom domingo a vocês. Em nome de Jesus.